Mas assim, ó, o que eu quero te dizer, Diogo Rossi, cara, tu criou um inimigo imaginário que os torcedores adoram fazer, que é a imprensa. Mas que eu falei da imprensa? Que não existe. Ai, nós temos que, como o Abel Ferreira disse, entender que o Renato é um dos grandes técnicos do Brasil. Mas e quando não dissemos que era? Aqui, todos os dias? Quando não se diz que o Renato era o melhor trabalho dele, o trabalho mais maduro, não, aqui, o cara que reinventou. Agora, quando o time dele faz 3 partidas e nas 3 partidas ele joga responsabilidade nos torcedores, nos jogadores, e nas 3 partidas, nos 3 jogadores, esse enquadramento assim fica mais moderno e tal, eu também gostei. Só que aí quando o Renato chega e coloca a culpa nos jogadores, tudo é nananeném, tudo é falta de foco, quando o Pedro Caixinha, como disse eu disse encaixotar, o Pedro Caixinha encaixotou o Renato, o Meneghetti disse embrulhou o Renato, aí ele não assume, aí ele vai ser criticado, como eu, JB, quando erro informação, o que não é tão raro assim, sou criticado e faz parte. Quando eu acerto, os caras dizem, pô, acertou nessa, hein, JB? Até que, enfim, acontece isso com o Renato, velho. Impressionante. Pareceu uma crítica pra ti. É impressionante, mas eu já estava esperando. Eu dormi e acordei nessa expectativa. Que bom que tu dorme de noite, já é uma informação importante. Não, às vezes eu não durmo. Né? O Baldasso não tá dormindo. Sabia que é impressionante, eu sabia. O Grêmio não pode vencer. O Grêmio vencer é ruim. Eu cheguei a essa conclusão. Porque aí não dá pauta, né? Tem que criticar o Grêmio, tem que criticar o Renato. Não. Essa tese incorporamos a assessoria. Essa tese incorporamos a assessoria. Vocês essa têm tese noção, já foi desmistificada há muito tempo. Vocês têm noção aí na casa de vocês que o Grêmio venceu ontem o Palmeiras? Um dos 4 melhores times da América desta temporada, o Grêmio venceu. E ao invés de falar da diria então que o Internacional é um dos 4 melhores times da América nessa temporada? Tá bem, sem dúvida. E ao invés é liberada, pra mim não precisa falar mais nada. E ao invés de exaltar esse Grêmio, feito, cara. e ao invés de exaltar esse feito, tu foi criar um inimigo imaginário, brigar com supostamente a imprensa que critica o Renato. Não, eu não fiz isso. E só Só estou dizendo que o melhor técnico do futebol brasileiro, o senhor Abel Ferreira, disse que o Grêmio tem um dos melhores técnicos do Brasil. Mas o Diogo, desculpa te dizer assim, eu vou te contrapor o seguinte. Só isso. De licença ao JB, que hoje está com a carta do mau humor aí, porque faltou o gás de cozinha aqui para o cafezinho dele. Eu dou o café beijo, pra ele, Maria. Me incorpora ao beijo do JB. Eu preciso dizer o seguinte, Pati, assim, não precisava o Abel dizer que o Renato é um dos melhores técnicos, porque a gente aqui mas nesse programa, eu, por exemplo, eu digo desde o começo do ano que o Renato é o melhor gestor de vestiário do Brasil. Então não precisava o Abel dizer isso. Não, mas eu não estou criticando ninguém do programa. Não, eu sei, estou colocando em pauta que legal muitas das vezes... Legal, quando um técnico adversário faz esse reconhecimento e o Renato tem uma boa relação com o Abel, a gente já sabe disso, ótimo. Claro. Não precisa do Abel, o Abel não é baixo, o Abel não... Como se o Abel dissesse, o Renato não é um bom treinador, me lixei pro Abel Ferreira. Claro. É só isso que eu acho. É muita estratégia. O Abel Ferreira é um cara extremamente estratégico. Mas ajuda extremamente estratégico. O que ele faz? O Vanderlei Luxemburgo Phillips tá perdendo. Aí sai antes, diz que é um roubo, faz todo o personagem, os caras brigam. Aí na coletiva ele elogia o Renato, quando na verdade o Grêmio foi melhor do que ele, o Grêmio mereceu, e o que ele faz? Ele desvia o foco para não falarem mal do time dele e bem do outro. Ele joga o foco para onde ele quer. Ele é muito estratégico, o que é um erro. Ontem o Grêmio foi bem pra caramba, ontem o Grêmio soube. E para mim é o seguinte, a minha análise do jogo, Meneghetti, que eu sei que é isso que tu esperas de mim, mas é que o Diogo Rossi às vezes me deixa mal-humorado também. A questão é a seguinte, a minha análise do jogo o Grêmio foi extremamente inteligente e é uma característica desde sempre do Renato, tá? Olha, os caras são melhores do que nós. Tem que fazer. Bom, eles são melhores que nós, como é que nós vamos vencer? Bom, vamos vencer como? Vamos vencer fazendo uma estratégia aqui. Sai jogando assim, joga assado e tal. É verdade que o gol acontece... Se dependesse dos 3 meias, do Natan, do Cristaldo e até do João Pedro Galvão, o Soares ia morrer de fome ontem. E o Soares, não jogou a melhor partida, mas daí deu uma assistência pro gol. O João Pedro vai lá e decide, o Grêmio fecha a casinha, sabe sofrer, grando mais uma vez o destaque. Acho que essa desconfiança não existe mais. E o Grêmio estrategicamente vence o Palmeiras, porque sabe que os caras são melhores. Vem, Daniel. O Grêmio ganhou o jogo, tinha que fazer isso mesmo, mas eu tenho que analisar o Grêmio numa competição de regularidade. E ao contrário do que disse o João Batista Filho, que o Grêmio jogou muito bem, eu discordo. Acho que o Grêmio não jogou bem. O Grêmio teve dificuldades, mas ele também teve méritos ao impor algumas dificuldades ao Palmeiras. E em cima dos problemas do Grêmio está a falta de velocidade, né?
para o Grêmio realmente conseguir atacar. E esse é um ponto que o Renato está corretíssimo, perfeito, ele tem a mais absoluta razão. O Grêmio não tem saída em velocidade, até por característica dos jogadores, né? E ontem falou algo muito importante em relação a um cara que eu vejo muitas críticas, inclusive até o Ribeiro Neto chega a criticar esse jogador em determinados momentos, que é um cara que, se a gente analisar em números e entender a forma com que ele joga, ele é um jogador importante para o Grêmio, que é o Cristaldo. Mas o Cristaldo também é central. O Cristaldo está jogando fora de posição. E isso interfere na maneira com que o Grêmio joga. Ele não é um jogador que atua pela faixa lateral do campo. Ele tem dificuldades para isso. Então, por não ter esse jogador de velocidade, também não permite ao Cristaldo jogar de lateral a lateral com um pouco mais de liberdade, porque ele é um construtor, ele é um jogador que tem qualidade para isso, né? Então, como é um campeonato de regularidade, uma coisa é o resultado perfeito. Agora, para quem quer de fato disputar título no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem que jogar mais do que jogou. O Diogo fez uma pergunta que ela foi importante ontem e me faz acreditar que o Renato errou. O Grêmio, existe a diferença entre Palmeiras e Grêmio, todos nós sabemos, mas ela não pode ser uma diferença gritante como foi no jogo ontem. O Grêmio tem capacidade de jogar muito mais do que ele jogou contra o Palmeiras em condições normais, Meneghetti.